Fala nerds, pois é, Kailanzinho está de volta e sim, dessa vez eu não vou ficar 5 meses fora. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um anime incrível, e o anime da vez é nada mais nada menos do que a cópia de Boku no Pico, ou seja, Boku no Hero. E se você não conhece Boku no Hero, ele é simplesmente o melhor anime de super-herói que você vai ver na sua vida. E se você já conhece Boku no Hero, fica aí no vídeo também, porque hoje o papai aqui vai mostrar pra vocês como Boku no Hero é um anime incrível. Então se senta na sua cadeira, ajeita essa sua coluna toda torta e bora pro vídeo. Tá, como de costume, vamos pelo começo. O anime começa nos mostrando isso aqui, um bebê chinês. E esse bebê chinês, ele basicamente nasceu brilhando do nada. E depois que ele nasceu, 80% da população mundial começou a ter individualidade. E é aí que o anime começa. Porque depois que o anime mostra isso, nós conhecemos o nosso protagonista. E o protagonista de hoje é nada mais nada menos do que Izuku Midoriya. E o Midoriya, ele já vai lá e manda o papo pra gente. O Midoriya, ele desde pequenininho, ele queria ser um super-herói. Mas infelizmente ele não tinha nenhuma individualidade. E sim, como eu falei, 80% da população mundial tem individualidades. E o nosso queridíssimo Midoriya, ele nasceu sem nenhuma, ou seja, ele tá fudido. Mas o bichinho, ele não desistiu. Ele continuou estudando os heróis e vivendo a sua vida. Mas um belo dia, ele voltando da escola, ele acaba sendo encontrado por um vilão. E o vilão quase mata ele, mas chega o homem. O mito, o All Might. E esse All Might, ele é basicamente o maior herói de todos. E detalhe, o Midoriya, ele também é muito fã do All Might. E foi por causa disso que ele quis ser herói também, basicamente. E o All Might vai lá, salva o Midoriya, mas o All Might tá sem muito tempo. Então ele já mete o pé e mete um pulão bem alto. Mas o Midoriya vai lá e puxa a perna dele e gruda nele. Então o All Might lá no ar, ele fala, puta que pariu, vou ter que levar esse moleque ali pra um prédio pra ele ficar safe. Então, dito e feito, ele leva o Midoriya pro prédio e deixa ele lá, mas o Midoriya faz uma pergunta pra ele antes dele ir embora. O Midoriya basicamente pergunta pro All Might se alguém sem poderes pode se tornar um herói igual a ele. E antes que o All Might pudesse responder a pergunta dele, o All Might vira um cracudo. E é aí que a gente descobre que o All Might há muito tempo atrás ele teve uma batalha muito difícil. E essa batalha não foi divulgada nem na televisão pra vocês terem noção. E depois dessa batalha ele ficou tão ferido que agora ele só pode ficar na forma musculosa dele somente por algumas horas. E ele também responde a pergunta do Midoriya. Ele fala na cara do Midoriya que um herói arrisca a vida todos os dias e que alguém sem poderes não poderia se tornar um herói. E então o All Might vai embora e o nosso protagonista fica lá todo arrasado, triste e sad boy. Mas isso não impede ele de voltar pra casa. Então ele vai lá, tá voltando pra casa bem de boa e ele acaba escutando uma explosão. E ele, como bom curioso que ele é, ele vai lá ver o que é. E quando ele chega lá, ele vê que o mesmo monstro que atacou ele tá atacando o Bakugo, que é um moleque que faz bullying com ele lá na escola. E então ele liga os pontos e percebe que o monstro que o All Might prendeu só caiu do bolso do All Might por culpa dele. A culpa é minha. E então ficam vários heróis ali no local, inclusive o All Might, e ninguém tem poder pra fazer nada ali contra o vilão, já que o All Might, ele tá naquela forma lá porque meio que acabou as horas que ele tinha pra ficar musculoso. Mas nessa hora que tá todo mundo desesperado, o Midoriya, ele vê que o Bakugo tá sofrendo. E então, mesmo sem poderes, o único que corre pra salvar o Bakugo é o Midoriya. E o All Might, vendo essa situação toda, ele percebe o quão patético ele tá sendo. Então ele fica musculoso de novo, supera os seus limites e derrota o vilão. E o Midoriya, depois que o vilão é derrotado, ele acaba recebendo uma bronca dos heróis e o Bakugo é salvo e etc, etc, etc. E o Midoriya, ele basicamente volta pra casa e quando ele tá lá chegando em casa, o All Might acaba parando ele na rua. E o All Might para ele pra falar que sim, ele pode ser um herói e que pra se tornar um herói, ele teria que se tornar o sucessor dele. E pra se tornar o sucessor dele, ele teria que aceitar o poder do All Might. E o poder do All Might é nada mais nada menos do que o One for All. E o One for All é basicamente o poder de transferir poder. Eu não sei se eu expliquei direito, mas é basicamente isso. E o Midoriya aceita se tornar o sucessor do All Might. E é aí que começa a nossa história de verdade. E depois que o Midoriya aceita se tornar o sucessor do All Might, a gente vê que o poder do All Might é meio apelão. Então o Midoriya vai lá e faz um treinamento pra poder receber o poder do All Might. E ele fica lá 10 meses treinando e ele acaba terminando o treinamento. E o All Might dá um pentelho dele pro Midoriya comer, porque o único jeito de receber o poder do All Might é comendo um pentelho. E depois que o Midoriya recebe o poder do All Might, ele vai lá fazer o teste pra UA, que eu acabei esquecendo de falar, mas a UA é basicamente a escola de super-herói que o Midoriya quer entrar. E ele vai lá e
finalmente vai fazer o teste, e o teste basicamente se consiste em: você tem que destruir uns robôs e ganhar ponto por destruir esses robôs. Mas tem um detalhe: o Midoriya não consegue destruir nenhum robozinho sequer. E então no final do teste, ele vê a Uraraka, que é uma mina que ajudou ele lá na entrada da escola. E ele vê que a Uraraka tá em perigo, e então o Midoriya usa seu poder pela primeira vez e derrota o robô e também fica lá todo quebrado, porque basicamente o corpo dele não tá acostumado com o poder do All Might ainda. Mas o que importa é que acaba o teste e o nosso protagonista volta pra casa. E quando ele chega lá, ele descobre que passou no teste da UA e que ele vai conseguir finalmente entrar na escola. E é aí que começa a jornada do Midoriya para se tornar um super-herói. Então finalmente começam as aulas. E quando o Midoriya chega na escola, nós finalmente conhecemos os amigos do protagonista, que aqui eles são disfarçados de colegas de classe. E os colegas de classe do Midoriya são Asui, individualidade sapo; Tenya Ida, individualidade perna vrum vrum; Uraraka, individualidade amiga do Midoriya; Momo Yaoi Orozo, individualidade gostosa; Mineta, individualidade tarado; Bakugo, a individualidade dele é explosão, e ele também faz bullying com o Midoriya desde o fundamental. E por último, mas não menos importante, nós temos o Shoto Todoroki, e a individualidade dele é fogo e gelo basicamente. E também tem uns outros figurantes, mas foda-se, ninguém liga pra eles. E também tem o professor, que é o Eraser, e a individualidade dele é basicamente apagar outras individualidades momentaneamente, mas enfim. Depois que o anime nos mostra nossos personagens, o Midoriya vai estudando e fazendo uns treinamentos. Então finalmente chega o dia do treinamento prático. E o treinamento prático se consiste em: os alunos vão se enfrentar em um 2x2, e uma dupla de alunos vai ser os heróis e a outra dupla vai ser os vilões. E os heróis têm que proteger uma bomba, os vilões têm que proteger uma bomba e os heróis têm que resgatar essa bomba. E então o treinamento começa. E a primeira dupla a se enfrentar é o Bakugo e o Tenya Ida contra o Midoriya e a Uraraka. E olha, eu não vou enrolar muito não. O Midoriya ele acaba criando um plano, usa o One for All e ganha do Bakugo e do Ida. E depois nós temos a luta dos figurantes, mas os únicos figurantes que interessam são o Pássaro, o Kirishima e o Todoroki. Mas enfim, geral termina suas devidas lutas e no dia seguinte tem uma eleição pra ver quem vai ser o representante de classe. E a galera escolhe o Midoriya. Mas depois que os repórteres invadem a escola e o Ida controla a situação, o Midoriya passa o bastão pra ele e ele se torna o representante. E depois que isso acontece, a gente vê que a turma do Midoriya vai ter uma simulação de resgate. E eles vão lá fazer a simulação. Só que tem um detalhe: do nada os vilões atacam o local onde eles estão. E a gente descobre que os vilões querem matar o All Might, já que agora ele é professor da UA. E então o Eraser, que é o professor da turma do Midoriya, vai lá enfrentar eles. Mas o Eraser toma um pau, pois tem um bicho ali que se chama Nomu. E esse Nomu é basicamente uma criatura geneticamente modificada. E esse Nomu dá um pau no Eraser. E então a turma do Midoriya acaba sendo separada. Mas mesmo separada, eles conseguem se virar e ganhar suas respectivas batalhas. E então sobra só o grupo principal ali dos vilões. E quando tá todo mundo desesperado, achando que vai dar merda, chega o homem, o mito. Chegou o All Might. E então o All Might luta contra o Nomu. E ele tá se dando mal, pois o Nomu tem um poder de absorção de choque incrível. Mas chegam os amigos do Midoriya e o Midoriya pra ajudar o All Might. Mas acontece justamente ao contrário. Os vilões começam a querer matar as crianças também. E quando tudo parece perdido e parece que os heróis vão perder, o All Might fala que a verdade é que ele tá sem forças e que ele também tá diminuindo seu poder a cada instante. Mas ele também fala que ele tem um dever a cumprir. E por que ele tem que cumprir esse dever, você me pergunta? Ele tem que cumprir esse dever porque agora começa a nossa batalha final. Então All Might derrota o Nomu e os outros heróis chegam pra ajudar. Mas os vilões acabam fugindo e depois disso nós temos geral se recuperando ali para Arapão Doce. Mas no resumo é basicamente assim que acaba a primeira temporada de Boku no Hero. E por hoje é só, família. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de dar uma chance para o Boku no Hero. E é basicamente isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e nos vemos no próximo vídeo. E falou! Foi no fast food com a sua mãe que ela cachorra.